Meus pais preferem que eu morra para que meu irmão possa ir para a universidade. Quando eu tinha 8 anos, Jackson ganhou um concurso de soletração e meus pais organizaram uma festa com 50 convidados e um bolo de 3 andares. No mês seguinte, eu venci a feira de ciências, mas eles se esqueceram de me buscar na escola, e tive que voltar para casa a pé, carregando meu troféu debaixo da chuva. Foi basicamente assim toda a minha infância. Jackson era o filho milagre que eles tentaram conceber por 10 anos. Eu fui o erro que veio depois dele. Ele teve um quarto com murais pintados à mão e um berço que valia mais que um carro. Eu acabei em uma gaveta de cômoda, com cobertores fora de moda. Minha mãe guardava todos os boletins dele, desenhos feitos com giz de cera e até dentes de leite em caixas etiquetadas. As minhas coisas iam direto para o lixo. Aos 10 anos eu já havia aprendido a não esperar nada. Me virava sozinho, preparava meu almoço, lavava minha roupa, ia para a escola por conta própria. A Jackson levavam de carro pela mamãe, mesmo que fôssemos para o mesmo lugar. Eu os via partir enquanto começava minha caminhada de 40 minutos, com a mochila cheia de livros que eu comprara com o dinheiro de babá. Os professores achavam que eu era super independente. A verdade é que não tinha escolha. O pior era como me manipulavam com isso. Nós os amamos igualmente, dizia a mamãe de outro jogo de hóquei do Jackson. Ela nunca me viu em nenhuma das minhas corridas de atletismo na temporada inteira. Você está inventando isso, insistia papai enquanto mostrava fotos de Jackson para os colegas de trabalho. Mas nenhuma minha. Eles tinham um altar inteiro para ele na sala de estar, com troféus, diplomas e fotos de todas as idades. Eu só tinha uma foto escolar na geladeira, que não atualizavam desde o segundo ano. Aos 16 anos, entrei no programa avançado de ciências da escola, com uma bolsa integral para um acampamento de verão no MIT. O tipo de oportunidade que qualquer garoto sonha. Cheguei correndo em casa com a carta. Finalmente algo tão grande que eles teriam que se importar. Mamãe deu uma olhada e disse: "Que legal, mas Jackson tem um jogo de beisebol naquela semana, então não podemos te levar." O acampamento ficava a 3 horas de distância. Ela não pularia nenhum jogo dele para me dar a chance da minha vida. Então, arrumei um emprego e poupei cada centavo para a faculdade. Eu sabia que eles nunca pagariam por mim. Jackson já tinha um fundo para a universidade do qual mamãe se gabava o tempo todo. Juntamos 40 mil para a educação dele, contava para a família. Quando perguntavam pelos meus planos, ela dizia que eu certamente conseguiria bolsas porque era a ratinha dos estudos. Como se ser inteligente fosse um prêmio de consolação por não ser amado. Depois, aos 17, comecei a me sentir mal. Hematomas por todo o corpo. Um cansaço que me deixava sem forças para ficar de pé. Ignorei por meses, porque reclamar não adiantava naquela casa. Mas quando desmaiei no trabalho e acordei no hospital, os exames revelaram leucemia aguda, tão avançada que os médicos se espantaram de eu ainda estar de pé. Pela primeira vez, meus pais me olharam como se eu valesse algo. Mamãe chorou de verdade. Segurou minha mão nas sessões de quimioterapia, até dormiu na cadeira do hospital. Papai tirou dias de folga do trabalho, algo que nunca fez pelas minhas coisas da escola. Mas agora que eu estava morrendo, sim, trouxeram flores, balões e ursinhos de pelúcia. Tudo o que eu quisera na infância, e nunca tive. Durante 3 meses incríveis, tive pais que me amavam. A quimio funcionou. Meus exames melhoraram. Os médicos disseram que eu tinha chances reais se continuássemos. Comecei a pensar que essa doença havia mudado tudo, que quase me perder lhes mostrara que valia a pena me amar. Mamãe até disse que estava orgulhosa da minha força. Chorei ao ouvir palavras que esperei por 17 anos, mas Jackson entrou na colia, não com bolsas ou ajuda. Suas notas não eram excepcionais. Era a universidade dos sonhos dele, e mamãe disse que tornariam isso possível. No dia seguinte, ela se sentou na minha cama no hospital com aquela expressão de preocupação falsa que eu conhecia de cor. "Querida, precisamos falar sobre os custos do seu tratamento." Começou dizendo que o seguro cobria pouco, e com a matrícula do Jackson, eu a encarei enquanto ela explicava que teriam que interromper a químio após essa rodada. Que a educação de Jackson era um investimento no futuro, enquanto meu tratamento só prolongava o inevitável. Que eu tivera uma boa vida, não é? E não devia ser egoísta com as chances dele. Sim, ela usou egoísta para que eu quisesse não morrer de câncer e o filho favorito pudesse ir para a colia. "Vamos te deixar confortável", prometeu, como se fosse generoso. Mas a colia só aceita uma vez. Meu câncer voltaria de qualquer jeito. Ela disse isso com tanta calma, como se já me desse por morta. Jackson precisava daquele dinheiro para moradia, comida e viagens de primavera. Eu precisava para viver, mas isso nunca foi prioridade. Eu a olhei ali, sentada, a mãe que me segurara a mão na químio só o suficiente para se sentir bem, e agora que Jackson queria algo, eu era descartável de novo, pior que esquecida. Um sacrifício direto. Ela escolhia a experiência universitária dele sobre a minha vida, e esperava que eu entendesse. Mas eu não ia me render sem lutar. Peguei o celular assim que mamãe saiu, com as mãos tremendo tanto que mal consegui desbloqueá-lo. A bomba de químio apitava ao lado enquanto eu buscava emancipação médica para menores e lia tudo o que encontrava. Havia casos reais de adolescentes que lutaram pela própria saúde quando os pais se recusavam. Tirei capturas de tela de definições legais, direitos dos pacientes, histórias de jovens que venceram na justiça. Meus olhos ardiam com a tela brilhante no quarto escuro, mas continuei, salvando artigo após artigo, sobre menores assumindo o controle médico. A via no braço me puxava ao me mexer, mas não importava. Cada página me dava um pouco mais de esperança de que eu não precisava aceitar morrer, porque meus pais priorizavam a residência de Jackson sobre a minha vida. Quando o sol começou a entrar pela janela, eu tinha 2 dúzias de capturas e uma ideia básica do que era negligência médica em termos legais. A bateria do celular em 6%, olhos como lixa. Mas pela primeira vez, eu tinha algo parecido com um plano. O Dr. Stone chegou para as rondas da manhã, por volta das 7 e parou na porta ao ver minha cara. Perguntou se tudo estava bem em casa.
com uma voz cautelosa, como se já sentisse algo errado. Tentei me segurar, mas as palavras saíram sozinhas. Contei o que mamãe dissera sobre parar o tratamento após essa rodada, sobre Jackson e a colia, sobre como ela afirmara que meu câncer voltaria do mesmo jeito. Pra que gastar? A expressão do médico mudou de preocupação para algo mais duro, furioso. Ele cerrou o maxilar e largou o tablet no balcão com força. Pediu que eu repetisse exatamente as palavras dela, e eu fiz, vendo-o ficar cada vez mais irritado. Quando terminei, ele pegou o celular e digitou rápido, todo tenso. Disse que chamaria a assistente social do hospital imediatamente e que não me dariam alta até esgotarem todas as opções para continuar meu tratamento. Sentou-se ao lado da cama e explicou claramente o que aconteceria se parássemos agora. O câncer respondia incrivelmente à químio. Meus contagens subiam. Tudo indicava remissão se completássemos o ciclo. Mas interromper no meio seria catastrófico medicamente. A leucemia voltaria em meses, mais agressiva, e minhas chances de sobrevivência cairiam a zero. Insistiu que não era prolongar o inevitável, como mamãe dizia. Era interromper um tratamento que funcionava e me condenar à morte quando eu poderia viver. Ele falou de forma direta, factual e com raiva, e tudo pareceu mais real que a voz fingida dela. Judith Green chegou em menos de uma hora. Uma mulher de uns 40 anos, com olhos cansados e jeito prático. Trouxe um bloco legal e se apresentou como a assistente social. Depois puxou uma cadeira para perto da cama e sentou-se como se tivesse todo o tempo do mundo. Disse que lidara com casos como o meu antes. E algo no tom dela me fez acreditar. Pediu que eu começasse do início e contasse a situação familiar. Tudo o que levara a isso. Pela primeira vez, um adulto me escutava de verdade. Sem interromper, sem desculpas, só anotando e assentindo. Olhava para mim como se acreditasse em cada palavra. Sem descartar como drama adolescente ou briga familiar. Quando eu pausava, perguntava detalhes sobre datas, padrões, há quanto tempo as coisas eram assim. Contei tudo, e as palavras fluíram com facilidade. A festa de soletração, com 50 convidados e bolo de 3 andares contra meu troféu de ciências que carreguei debaixo da chuva porque se esqueceram. O quarto de Jackson com murais pintados versus minha gaveta e cobertores velhos. O acampamento no MIT, que não pude ir porque mamãe não pulava um jogo de beisebol para me levar 3 horas. Os 40 mil do fundo para Jackson, dos quais ela se gabava, enquanto dizia à família que eu conseguiria bolsas por ser a estudiosa. Judith anotou tudo sem se abalar, só perguntando idades, frequência de ausências nos meus eventos, se outros testemunharam o favoritismo. Ela quis saber sobre os 3 meses em que meus pais apareceram nas sessões de quimioterapia e o que mudou com a carta de aceitação de Jackson na colia. Expliquei a aceitação dele e como mamãe veio no dia seguinte à minha cama para anunciar que interromperiam o tratamento. Ela largou a caneta e explicou que, legalmente, os pais decidem sobre tratamentos médicos de menores, algo que eu já sabia da minha pesquisa. Mas acrescentou que há cláusulas de emergência quando os responsáveis optam por algo que coloca a vida da criança em risco. Usou o termo negligência médica, e meu estômago revirou, porque era acusá-los formalmente de me prejudicar. Era tornar isso legal, não só um problema familiar. Viu minha expressão e esclareceu que não se tratava de intenção, mas de resultado. Se negarem um tratamento vital, é negligência do mesmo jeito. Os tribunais levam isso a sério porque envolve um menor que não se defende sozinho. Mas você já está se defendendo, e eu vou te ajudar a fazer isso direito. Pegou o celular e listou o que precisava. Meus prontuários médicos completos desde o diagnóstico, o protocolo integral de tratamento com o que viria a seguir, e a opinião especializada do Dr. Tio Stone sobre interromper a químio. Também contataria o comitê de ética do hospital, porque isso era sobre a autoridade de vida ou morte usada contra a vontade do paciente. O comitê poderia avaliar se a escolha dos meus pais configurava negligência e recomendar ao tribunal de família. Disse que tudo avançaria rápido, em dias, não semanas, porque o tempo jogava contra nós. Cada dia perdido nos aproximava do próximo ciclo de químio, e era urgente esclarecer tudo legalmente antes dessa data. Perguntou se eu realmente queria prosseguir, porque uma vez iniciado o processo, seria um caos, e meus pais saberiam que eu contara tudo à equipe do hospital. Respondi que estava certa, porque a alternativa era morrer, e eu já havia passado 17 anos sendo a garota que ninguém defendia, então valia a pena lutar por mim mesma. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Jackson pedindo que viesse sozinho, sem os pais, porque eu precisava saber de que lado ele estava nesse rolo todo. Fiquei olhando a mensagem por um tempo antes de apertar enviar. Não fazia ideia de qual resposta eu queria ouvir. Uma parte de mim torcia para que ele se escandalizasse com o que mamãe dissera, que imediatamente oferecesse pedir empréstimos ou adiar a matrícula. Outra parte já o via se alinhando aos pais, como sempre, justificando por que a carreira dele valia mais que minha vida. A mensagem foi marcada como entregue, mas ele não respondeu na hora. Fiquei checando por um bom tempo, até me forçar a parar, porque me estressar não o faria responder mais rápido. 3 horas se arrastaram enquanto eu tentava me distrair com a TV do almoço. Um programa tedioso e sem graça. No final, o celular vibrou com a resposta dele. Viria depois do trampo no supermercado onde trabalhava meio período, por volta das 7 years. Era curto e não dava pista do que se passava na cabeça dele, mas pelo menos ele viria. O Dr. Stone reapareceu no fim da tarde com uma pasta e cara de enterro. Entregou-a a Judith. E eu vi que eram pilhas de folhas com documentos médicos datilografados em papel oficial do hospital. Ele detalhara meu quadro completo em termos claros, do tipo para tribunais, não para conversas de café. Continuar o tratamento me dava 70% de chances de sobreviver 5 anos, ou seja, 7 em cada 10 como eu se livravam se completássemos o protocolo. Mas parar agora reduzia isso para menos de 20% em 2 anos.
Menos de 2 em cada 10 saíam ilesos. Ver esses números em preto no branco acertava como um soco. Não era só o médico dizendo que a químio era essencial. Era a prova matemática de que meus pais me jogavam no grupo dos 20% em vez dos 70%. Judith examinou as páginas com olho de falcão, destacando partes com um marcador amarelo. Olhou para mim e disse que aquela informação era ouro puro. Que nenhum juiz leria esses números e diria que meus pais tomavam uma decisão médica sensata. Bem antes do jantar, apareceu um cara do setor de faturamento do hospital, nervoso com um tablet na mão, dizendo que precisava verificar minha conta. Mostrou telas cheias de cifras e códigos que não me diziam nada até traduzi-los em dinheiro real. O que já havíamos gasto no tratamento ultrapassava 40 mil, e meu cérebro travou, porque eu não conseguia imaginar tanto dinheiro gasto em mim. O seguro cobrira cerca de 30 mil, deixando uns 10 mil de copagamentos e franquias para meus pais. Os ciclos restantes custariam outros 30 mil no total, com o seguro pagando 20 mil e sobrando 10 mil do bolso. Basicamente, meus pais escolhiam não soltar 10 mil. E essa decisão me mandava para o outro mundo. 10 mil era exatamente o que haviam juntado para o fundo da Universidade de Jackson. O do faturamento continuou falando de planos de pagamento e auxílios financeiros. Mas eu só pensava em como a jogada de mamãe de repente fazia sentido econômico, embora fosse uma imoralidade. Não era escolher entre 40 mil e minha vida. Era entre 10 mil e minha vida. E ela decidiu que 10 mil era caro demais para a filha que nunca quis. Passei as horas seguintes sozinha, com esses números queimando na mente, tentando entender como minha existência se resumira a um problema matemático que meus pais não resolviam. O jantar chegou em bandeja plástica, e eu só mexi na comida sem dar uma garfada, com o estômago embrulhado. O relógio na parede marcava 18h47, quando ouvi passos no corredor. E Jackson surgiu na porta, com cara de quem não pregava o olho há dias. O uniforme de trabalho todo amassado, olheiras que o envelheciam além dos 19 anos. Entrou e se jogou na cadeira ao lado da cama, sem dizer nada no início, só olhando as mãos como se estivesse perdido. De repente, soltou o que dissera à mamãe que pediria empréstimos para a acolhia, que não precisava mexer no fundo se isso significasse cortar meu tratamento. Senti algo se soltar no peito por um segundo, até ele continuar. Ela se plantou na hora. Disse que os créditos estragariam o histórico dele e o futuro, que eu estava armando um drama desnecessário. Segundo mamãe, a químio não funcionaria a longo prazo, então pra que queimar dinheiro que lhe dava chance real de sucesso? A voz de Jackson falhou ao repeti-la, e vi suas mãos tremendo. Perguntei direto se ele achava que a universidade dele valia mais que minha vida. A pergunta pairou entre nós como um muro. Foi aí que ele começou a chorar de verdade. Lágrimas escorrendo enquanto tentava explicar que não sabia o que diabos fazer. Mamãe sempre controlara cada decisão dele. Aulas, esportes, amigos, tudo. Ditava quem ele devia ser. Admitiu que tinha pavor de decepcioná-los, mas sabia que o que faziam comigo era uma aberração. E ficar no meio o partia ao meio. Uma parte de mim quis ter pena dele, mas acima de tudo, eu estava destruída, porque até então, ele falava das emoções dele em vez da minha sobrevivência real. Limpou o rosto com a manga e acelerou, contando novidades do caos financeiro familiar. O negócio de papai patinava há 2 anos, perdendo clientes para gigantes e mal cobrindo despesas. Carregavam dívidas de cartões e uma hipoteca extra na casa, afogando-se em contas acumuladas. O fundo não era mais 40 mil, mas uns 30 mil depois de mexerem nele para reparos de emergência e contas médicas do susto de saúde que papai tivera no ano passado. Ouvir isso fez clique no porquê da obsessão com dinheiro, mas não mudava o essencial. Preferiam me deixar morrer a buscar outra saída. Jackson continuava justificando como se a dívida tornasse a escolha lógica, como se estar no fundo do poço lhes desse passe para sacrificar um filho pelo outro. Eu disse que um monte de famílias tinha dramas financeiros, e não resolvia matando os filhos. E ele se encolheu como se eu o tivesse esbofeteado. Ficamos em um silêncio pesado até Judith bater no batente da porta e entrar com uma pasta. Nos olhou, sentindo a tensão. Perguntou a Jackson se ele topava escrever um depoimento sobre o panorama familiar, o favoritismo e o abandono que vira crescer. Ele hesitou e dava pra ver o conflito de trair os pais no papel para um julgamento. Mas assentiu e disse que colocaria tudo o que vira desde crianças. Às vezes que me deixaram de lado ou nem se lembravam de que eu existia. Judith lhe deu papéis e caneta, pedindo detalhes de datas e fatos se ele se lembrasse. Quando Jackson saiu com os papéis debaixo do braço, Judith se sentou e conversamos sobre o que viria. Disse que passara a tarde inteira ligando para organizar os passos legais. O hospital me cobria 100%, o que me dava recursos que a maioria dos jovens na minha situação não teria. Naquela noite, depois que Judith foi embora e as enfermeiras terminaram a ronda, fiquei deitada olhando o teto, evitando pensar. O celular na mesinha tocou por volta das 21h, e soube sem olhar que era mamãe. Deixei tocar até cair na caixa postal e ouvi a voz dela pelo viva voz, porque estava exausta demais para desligar. Dizia que eu era egoísta e manipuladora, que queria ferrar o futuro de Jackson por inveja, porque sempre guardei rancor por ele ser um mimado. Mandou eu aceitar a realidade e não criar mais problemas. Que fazer os pais passarem vergonha no hospital e envolver assistentes sociais era pura maldade. O tom era cortante e furioso, mas por baixo havia algo como medo. Como se ela soubesse que havia estragado tudo, mas não pudesse assumir. Apaguei a mensagem sem salvar e desliguei o toque para que não ligasse mais. Não preguei o olho com facilidade. E quando finalmente dormi, sonhei que me afogava enquanto gente observava da margem. A manhã chegou com uma luz fraca pela janela e a rotina de sempre. Enfermeiras verificando sinais vitais e trazendo o café da manhã que eu mal toquei. Judith apareceu por volta das 8h, com café e cara de missão cumprida. Trouxeram um cara de uns 30 anos, terno arrumado, mas não luxuoso.
Apresentou-o como Youssef Saxton, advogado de assistência legal em casos de crianças e direitos médicos. Ele me apertou a mão e se pôs a ler a pasta que Judith montara, anotando em um bloco amarelo. Após 20 minutos, ergueu o olhar e disse que tínhamos base para um processo de emergência. Meu coração disparou. Isso ia a sério. Íamos batalhar contra meus pais no tribunal pelo meu direito à vida. Youssef explicou tudo de forma clara, sem me tratar como criança, nem adoçar a pílula. Pediríamos autoridade temporária para decisões médicas, transferindo dos meus pais para o hospital por enquanto preparávamos algo maior. Depois, empurraríamos uma emancipação limitada em saúde até os 18 anos, em 7 meses. Não direitos plenos de adulta, mas o suficiente para eu poder dizer sim ao meu próprio tratamento. Disse que o processo voaria rápido por ser questão de vida ou morte, que os juízes não brincavam com a sobrevivência de um menor. O comitê de ética do hospital marcou uma reunião de urgência para o dia seguinte. Tudo mais veloz do que eu imaginava. Naquela tarde, uma tal de Laia Hansen, do comitê de ética, veio conversar comigo sozinha, sem Judith, Youssef ou médicos. Cerca de 50 anos, cabelo grisalho e olhos gentis, fez perguntas precisas sobre se eu entendia o que o tratamento implicava e o que aconteceria se o interrompêssemos. Queria saber se os médicos me pressionavam ou se era realmente minha decisão, e dava pra ver que avaliava se eu era madura o bastante. Contei que gerenciava minhas escolhas desde os 10 anos. O que comer, quando dormir, como ir para a escola, porque meus pais se desinteressaram por mim há tempo. A diferença agora era que essa escolha decidia se eu vivia ou morria. Não só se eu tinha roupa limpa ou lanche. Laia anotou tudo e perguntou mais sobre meu vínculo com os pais, com Jackson, sobre como eu lidava com a doença. Depois me perguntou o que eu queria para o futuro, e caiu a ficha. Eu não me permitira pensar além do próximo mês. Sobreviver parecia tão difícil que planejar depois era inútil. Disse que queria terminar o ensino médio, talvez um colégio comunitário, um emprego que não me matasse de cansaço, e só existir sem mendigar migalhas de afeto de quem devia dá-lo. Soava tão simples. Dizer em voz alta era o mínimo indispensável para uma vida decente. Mas era mais do que eu ousara sonhar antes. Naquela tarde, meus pais chegaram de surpresa, e eu os ouvi antes de vê-los, porque suas vozes ecoavam pelo corredor. Vinham com um advogado, um senhor de terno cinza, que já discursava sobre direitos parentais e privacidade familiar antes de entrar no quarto. Judith devia estar de olho neles, porque os interceptou bem na porta. De repente, 3 adultos discutiam cada vez mais alto. Fiquei paralisada na cama, ouvindo mamãe dizer que eu era uma dor de cabeça, e o advogado alegar que eles tinham todo o direito de decidir pela minha saúde como seus menores. Judith manteve a calma, mais firme, explicando que o hospital tinha sérias dúvidas de negligência médica e que uma revisão ética já estava em andamento. O advogado ameaçou com processos e abuso de poder, até que as vozes se afastaram pelo corredor, deixando só ruídos de briga que me apertavam o peito. A enfermeira entrou uns 20 minutos depois para me checar. Sandra, que me cuidava havia uma semana, ajustou a via sem falar nada no início, mas olhou para a porta fechada e sussurrou. Contou que já vira isso. Pais que não aguentam o dinheiro, o medo ou o peso exaustivo de um filho grave. Alguns se convencem de que desistir é piedade, que evitam sofrimento à criança quando, na verdade, se livram de continuar lutando. Me olhou nos olhos e disse que não era meu papel facilitar a vida deles escolhendo morrer quando lhes convinha. Suas palavras me acertaram em cheio, porque ninguém dissera tão cruamente. Meus pais queriam a saída fácil e esperavam que eu colaborasse. Sandra terminou com a via e saiu, mas eu fiquei ruminando aquilo enquanto olhava o celular. Por volta das 18 horas, Jackson me mandou uma foto que demorou a carregar. Quando finalmente apareceu, eram 3 folhas manuscritas em papel pautado. Ele escrevera o depoimento para Judith e na telinha pequena dava para ler. Cada aniversário que eu não tive, eventos da escola que eles pularam, vezes que me deixaram de lado por causa dele. Letras tortas, como se tivesse escrito às pressas ou com as mãos tremendo. No final, dizia que sentia vergonha por não me defender antes e que declararia se precisassem. Guardei a foto e fiquei com o celular na mão, sem saber o que sentir ao ver meu irmão finalmente reconhecer o que eu passei a vida toda. Naquela noite, não preguei o olho, mesmo com o hospital em silêncio e o corpo pedindo descanso pela químio. Pensava no julgamento, nos advogados, em provar que meus pais me abandonaram, em convencer estranhos de que valia a pena me salvar. Por volta das 2 da manhã, mandei o sono às favas e abri as notas do celular. Comecei a despejar tudo. Como era ser a filha indesejada, voltar a pé sozinha enquanto levavam Jackson de carro, comprar meus materiais com dinheiro de babá, o troféu de ciências encharcado na chuva, o acampamento no MIT que foi pro ralo, preparar meus lanches desde a 4ª série, o altar a Jackson na sala e minha foto velha na geladeira. Escrevi sobre aniversários ignorados, corridas de atletismo perdidas, jogos de hóquei priorizados em cima de mim. As palavras saíam rápidas, não com raiva pura, mas como fatos secos, documentando algo sempre presente, mas nunca reconhecido. Quando a luz fraca da manhã entrou pela janela, eu tinha 5 páginas em espaços simples. 17 anos de ser a segunda opção em exemplos claros que formavam um padrão. Senti-me estranha, como se montasse um caso contra meus próprios pais. Mas Judith dissera que precisávamos de provas, e isso era o meu. O comitê de ética se reuniu naquele dia. E Judith veio depois me contar, sentando ao lado da cama com um sorriso cansado. Votaram por unanimidade a favor da petição de urgência. A evidência de negligência e risco era tão óbvia
que apoiaram a ação legal sem hesitação. Laia ligou pessoalmente para o juiz de família para apressar a audiência, porque era questão de vida ou morte, e ele concordou em marcá-la em dias, não semanas. Judith apertou minha mão e disse que eu estava fazendo tudo certo, que erguer a voz assim era coragem que muitos adultos não têm, quis sentir alívio, mas acima de tudo era medo, porque isso ia a sério. Íamos processar meus pais de verdade. Na manhã seguinte, Judith me mostrou a contramotion que o advogado deles apresentara de madrugada, e lê-la me deu uma fúria que quase me cegou. Alegavam que o hospital me manipulava para inflar contas, que os médicos me usavam para lucrar, e que meus pais decidiam razoavelmente por limites reais de dinheiro. Acusar o Dr. Stone e Judith de me usarem foi como um tapa, porque eles lutaram mais pela minha vida do que meus pais jamais. O médico ficou até tarde várias vezes ajustando meu plano, e Judith voou horas me ajudando com sistemas que não eram dela. E agora um advogado os rotulava de manipuladores por não quererem me morta. Escute 90 segundos e dê 5 estrelas no Spotify. Faça um sorteio para quem fizer e mostrar prova no meu Insta. 4 ganhadores escolhem entre gift card do Spotify ou Amazon. Passei a motion para Youssef quando ele veio depois. E ele reagiu pouco, só dizendo que gente desesperada arma argumentos desesperados. Pegou seu bloco amarelo e me treinou perguntas para o julgamento, ensinando a manter a calma e fatos puros mesmo se o outro advogado tentasse me emocionar ou confundir. Disse que os juízes percebiam as armadilhas manipuladoras sempre, e meu relato consistente com vários testemunhos era a minha prova mais forte. Treinamos mais de 1 hora, ele jogando perguntas cada vez mais duras sobre meu laço com os pais, e eu aprendendo a responder sem me defender ou chorar. No final, senti-me um pouco mais preparada, mas ainda apavorada de tornar isso real. Mallory chegou na tarde seguinte com uma bolsa grande, e quando a esvaziou na cama, caíram um carregador para o celular, pacotes dos meus snacks preferidos, 3 revistas e um cartão assinado até explodir. Disse que toda a equipe do restaurante onde eu trabalhava assinara e juntaram $300 para meu tratamento. Não era grande coisa contra o que eu precisava, mas chorei mesmo assim, porque gente que mal me conhecia, que dividira turnos por meses, se importava mais em me manter viva do que meus pais. Mallory me abraçou enquanto eu chorava e contou que o time inteiro me apoiava, acompanhava o caso e queria ajudar no que fosse. Ficou 2 horas batendo papo sobre fofocas do trampo e quais chefes eram os piores, me dando um respiro de julgamentos, câncer e pais que me queriam fora. 3 dias após o anúncio de mamãe, vesti-me com roupas de rua em vez da camisola hospitalar. E Youssef me levou ao tribunal, um prédio antigo de tijolos no centro da cidade, que cheirava a madeira polida e nervos à flor da pele ao entrar. A sala era pequena, como um escritório comum, com uma mesa para o juiz e cadeiras em fileiras. Sentei-me ao lado de Youssef de um lado, meus pais e o advogado deles do outro, tão perto que eu via o rosto de mamãe, mas ela nem me olhou. Papai fixava o olhar nas mãos, e Jackson não estava porque Judith disse que era melhor ele se manter à margem, exceto para depor. Entrou o juiz, todos se levantaram, sentamos e começou. O Dr. Stone foi o primeiro, subindo com uma pasta grossa dos meus prontuários. Explicou de forma simples e clara para qualquer um. Minha leucemia respondia bem, mas interromper agora era uma sentença de morte em meses. Mostrou gráficos dos meus exames melhorando e detalhou o que fariam os ciclos restantes. Afirmou que completar o protocolo me dava chances reais de sobreviver a longo prazo. Quando o advogado dele sugeriu que o câncer voltaria do mesmo jeito, o médico o cortou na hora. Isso valia para qualquer câncer, mas não era desculpa para parar um tratamento que funcionava. Judith subiu em seguida e abriu uma pasta repleta do que juntara na semana. Repassou as conversas comigo, com Jackson, com enfermeiras que viram meus pais sumirem assim que a Colia entrou em cena. Leu trechos do depoimento de 3 páginas de Jackson, aniversários que eu não tive, eventos da escola pulados, vezes que o escolheram em vez de mim desde crianças. Depois, apresentou minhas 5 páginas, 17 anos como o erro indesejado. Via-se as pessoas na sala se mexerem desconfortáveis. Montou o padrão tão nítido que até o advogado deles parecia estranho. Toda essa história de abandono que vinha de antes do câncer e a tornava crucial. As provas cobriam a mesa do juiz. Páginas comprovando que eu me criei sozinha, desde os 10 anos enquanto despejavam tudo em Jackson. O advogado dos meus pais se levantou e defendeu que eles estiveram no meu tratamento, que mamãe dormiu em cadeiras do hospital e papai tirou licenças. Apontou para aqueles 3 meses de químio como se apagassem 17 anos de ausências. Youssef tomou a palavra e lançou uma pergunta simples que cortou tudo. Por que esse cuidado parou exatamente quando os planos de Jackson exigiam dinheiro? Por que minha vida só valia a atenção deles até colidir com os sonhos do favorito? O advogado não teve uma boa resposta, só repetiu que estiveram presentes quando importava. Mas Youssef deixou claro que, se realmente importasse, não estaríamos brigando por tratamento em um tribunal. O juiz me olhou e disse que era hora de eu depor, e as pernas tremiam ao ir à frente. Perguntou diretamente o que eu queria, e minha voz saiu miúda. Disse que queria viver, completar o tratamento que estava funcionando, que meu câncer melhorava, e parar agora me mataria em meses. Entendia que meus pais não podiam ou não queriam pagar, mas isso não devia significar morrer. Que havia que buscar outras vias antes de desistir de mim. Olhei fixo para o juiz porque encarar mamãe e papai era impossível. Senti as lágrimas vindo, mas as engoli para soar forte e merecedora de salvação. O juiz se virou para eles e perguntou se buscaram planos de pagamento, caridade, Medicaid, vaquinhas, algo além de cortar o tratamento. Papai admitiu que não.
porque acharam que a recusa do seguro fechava tudo, e a expressão do juiz mostrou o que pensava dessa desculpa. Perguntou por que não falaram com os consultores financeiros do hospital ou investigaram auxílios, porque a primeira reação a um problema de dinheiro era deixar a filha morrer. Papai não teve o que dizer e mamãe olhou para as mãos, enquanto o silêncio se prolongava. Mamãe finalmente abriu a boca, com a voz trêmula, tentando justificar que me salvava de ilusões vazias e queria que meus últimos meses fossem tranquilos, sem tanto sofrimento por tratamentos. Mas nem ela soava convencida. As palavras saíam tortas, como se recitasse um roteiro decorado de cor, mas nunca compreendido. O juiz se inclinou e perguntou diretamente se ela escolhia a carreira do filho em vez da vida da filha. Mamãe abriu a boca, mas não saiu nada. E esse vazio gritou mais que qualquer explicação. Dava para ver que buscava uma desculpa para que sacrificar um filho pelo outro parecesse uma criação decente. Mas não havia. E todos sabíamos. O juiz deu o veredicto ali mesmo, sem nem sair para deliberar. Concedeu autoridade temporária de emergência ao hospital para continuar meu tratamento, enquanto processavam o pedido completo de emancipação. Ordenou que meus pais cooperassem com trâmites de Medicaid e revisões de caridade, entregando toda a documentação financeira que o hospital pedisse. Isso significava que eu podia seguir com a químio custe o que custasse. Que a ideia deles de me deixar morrer não valia mais porque a corte lhes tirava essa decisão. Senti Youssef apertar meu ombro e percebi que havia prendido a respiração. Uma onda de alívio tão forte que me deixou tonta. Ao sair do tribunal, mamãe tentou se aproximar, mas Youssef se interpôs antes que chegasse. Lembrou que a ordem incluía regras contra assédios ou pressões, que ela devia ficar para trás e me deixar ir sem confusões. Papai ficou para trás, abatido, com os ombros caídos como se lhe tivessem sugado toda a força. Jackson rondava perto da porta, querendo dizer algo, mas sem encontrar palavras úteis. Passei reto com Youssef me guiando até o carro, sem olhar para trás porque se cruzasse olhares, desabaria. De volta ao hospital, Judith nos esperava em sua sala com uma pilha de papéis do Medicaid, que parecia ter 3 dedos de espessura. Explicou que pediríamos cobertura de urgência como menor com necessidades médicas, comprovando que meus pais não podiam ou não queriam me dar o cuidado básico. Os formulários pediam rendas, bens, composição familiar e documentos do abandono médico que nos trouxera até ali. Me guiou por cada parte, mostrando onde assinar e que infos já tirara da corte. A mão doía de tanto rabiscar meu nome. Cada assinatura um pedaço a mais de evidência de que eu ia sozinha. O Dr. Stone passou enquanto terminávamos e marcou o próximo ciclo de químio em 3 dias. Disse que o comitê de caridade do hospital revisaria meu caso para cobrir buracos que o Medicaid não tapasse. Parecia aliviado de verdade, como se carregasse o peso da minha possível morte e finalmente o soltasse. Contou que meus números continuavam subindo e que se seguíssemos no ritmo, eu terminaria o protocolo bem a tempo da formatura, talvez até subindo ao palco para pegar o diploma. Naquela noite, Jackson apareceu no quarto e ficamos em silêncio por um tempo, sem saber como começar após o julgamento. No final, ele soltou que dissera à Colia que adiava 1 ano, que precisava trabalhar e juntar dinheiro antes de começar. Pintou como prático, mas nós dois sabíamos o que implicava. Ele se afastava da situação que quase me mandara para o outro mundo. Não podia pisar na Colia sabendo que se pagava com minha vida, nem sentar em aulas pensando na químio que eu não teria sem a corte. Quis dizer que ele não precisava sacrificar o futuro para mostrar remorso, mas talvez precisasse disso para si, para saber que escolhera diferente dos pais quando a coisa apertou. Esclareci que não tinha de jogar o porvir fora para provar nada, que podia ir para a Colia se realmente quisesse. Ele balançou a cabeça e contou que já olhara colégios estaduais com mais auxílios, que talvez fosse melhor para todos a longo prazo. Não podia curtir aquela sala sabendo que a matrícula quase me custara a pele. Quis discutir, mas entendi, porque eu carregara 17 anos de culpas alheias. E reconheci aquela expressão dele. Na manhã seguinte, Mallory chegou com pastas e ar determinado, explicando que falara com meus professores para montar aulas remotas e terminar o último ano do hospital, imprimir as tarefas do mês e guias de estudo de colegas. Tirou um calendário com turnos rotativos de companheiros que se ofereciam para me levar a consultas, gente do restaurante que mal me conhecia, mas queria ajudar. Montaram um sistema de apoio do nada, tapando os buracos que meus pais deixaram com pessoas sem nenhuma dívida comigo. Olhei aquele calendário com 12 nomes e senti algo se abrir no peito. Era assim que se via um suporte real. 2 semanas após o julgamento, Judith trouxe a notícia de que aprovaram o Medicaid rapidamente, cobrindo a maioria do que viria e parte das contas já acumuladas. Disse que a prova de negligência médica priorizara meu caso para serviços de urgência, que o sistema acelera quando um menor está em risco claro. Entre o Medicaid e o que o hospital colocasse, o tratamento saía integral sem 1 centavo dos meus pais. O alívio foi tão intenso que me deu vertigem, porque pela primeira vez desde o anúncio de mamãe, acreditei que podia sair dessa. 3 dias depois, chegou uma carta formal via o advogado deles pedindo visitas supervisionadas, cheia de conversa fiada sobre consertar a relação e buscar reconciliação. Youssef veio naquela noite para revisá-la e explicou que eu punha os limites que quisesse, que não tinha obrigação de vê-los até estar pronta. Pensei 30 segundos e disse que não, que precisava me focar no tratamento sem o estresse de lidar com os dramas deles. Ele assentiu e disse que repassaria ao advogado, que minha recuperação vinha em primeiro lugar. Na semana seguinte, o comitê de caridade se reuniu, e Judith ligou para contar que cobririam todos os meus gastos de bolso pendentes. Após verificar os documentos da corte e minha situação financeira, detalhou como o Medicaid pagaria o grosso, e a caridade taparia remédios e exames extras. Meu tratamento contra o câncer agora saía completo, sem 1 centavo dos meus pais.
financiado por sistemas feitos para proteger crianças cujas famílias falharam. Fiquei processando isso por um bom tempo, caindo a ficha de que eu consegui, que lutei para sobreviver e venci. Quando começou o próximo ciclo de químio, me senti péssima fisicamente. Náuseas e cansaço batendo mais forte que antes, mas emocionalmente eu estava mais firme do que em meses. Isso acontecia porque eu lutei por isso, não por amor ou dever alheio. A independência era solitária de um jeito inesperado, porque uma parte de mim ainda queria pais que batalhassem por mim, em vez de me obrigar a ir sozinha. Mas isso era meu, essa chance de viver, e ninguém atirava nem usava como chantagem. Jackson começou a aparecer toda semana, às quintas à noite depois do supermercado, e conversávamos bobagens sobre os colegas dele e minhas aulas online. Íamos reconstruindo algo que não era afeto fraterno pleno, mas também não hostil, um meio termo para coexistir sem que as escolhas dos pais esmagassem tudo. Ele me contou que se candidatava a colégios comunitários e buscava um emprego em período integral, planos sem colia nem expectativas de mamãe. Percebi que nós dois aprendíamos a ser sem o controle parental, descobrindo quem éramos fora dos papéis impostos. Um mês após o julgamento de urgência, Youssef apresentou o pedido formal de emancipação médica limitada, que me daria controle legal sobre minhas decisões de saúde até os 18 anos, em 7 meses. Explicou que a audiência seria em 6 semanas para todos se prepararem, mas esperava que fluísse suave porque meus pais não se opunham e tínhamos provas sólidas. Era o fechamento legal, o arcabouço que me protegia após a ordem de emergência. Assinei em seu escritório enquanto ele esclarecia cada sessão, com a mão travada de tanto rabiscar meu nome. Na consulta seguinte, o Dr. Stone revisou meus exames com entusiasmo mal contido, dizendo que os marcadores de câncer continuavam melhorando mais rápido do que o previsto. Se isso seguir, você termina em 4 meses com prognóstico ótimo para a remissão longa. Ouvir que eu podia sobreviver de verdade, ter anos e não meses, me fez ver que precisava planejar um futuro que nunca ousara imaginar. Estava tão imersa em sobreviver dia a dia que não pensara no depois, na vida que montaria uma vez que não precisasse mais lutar contra o câncer. Naquela noite, deitada na cama do hospital, comecei a pensar em inscrições para a faculdade, carreiras possíveis, em quem eu poderia ser se me dessem chance. A orientadora da escola ligou na semana seguinte, e montamos uma videochamada onde ela explicou um plano para fechar o último ano com aulas online e tutorias no hospital. Coordenou com os professores para enviar tarefas por e-mail e marcou checagens semanais para eu não sair dos trilhos. Com isso, eu me formava no prazo, mesmo perdendo meses presenciais, subindo ao palco em junho pelo diploma como se nada tivesse acontecido. Ter um esquema que ia além de só escapar parecia revolucionário, como se finalmente me permitissem sonhar um futuro onde eu entrava no jogo. Mallory apareceu na tarde seguinte com um notebook e uma lista de sites de empregos remotos que verificara. Puxou uma cadeira ao lado da cama e me guiou por formulários de entrada de dados, ajudando a explicar minha situação sem assustar os chefes com minha disponibilidade. Passamos 3 horas preenchendo candidaturas e subindo meu currículo, que saía magro porque o principal era garçonete no restaurante onde ela ainda trabalhava. Me animava quando eu frustrava, lembrando que algum dinheiro valia mais que zero e que muitas empresas buscavam remotos flexíveis. No fim do dia, enviei para 12 companhias, de entrada de dados médicos a chat de atendimento ao cliente. O processo fluía bem, como se eu montasse algo próprio, em vez de só aguentar o que outros decidiam por mim. 2 dias depois, chegou um e-mail de uma firma de registros médicos me oferecendo meio período carregando infos de pacientes na base deles. Salário mínimo e só 15 horas semanais por causa do tratamento. Mas era meu. Assinei o contrato no celular enquanto esperava exames de sangue. Me senti vitoriosa por algo grande, mesmo sendo um trampo básico de dados que ninguém quer. Uma semana depois, Youssef ligou para dizer que o advogado dos meus pais pedia uma mediação antes da audiência completa de emancipação. Explicou que era opcional e eu podia recusar, mas mostrar disposição a algum laço familiar podia cair bem ao juiz. Discuti com Judith em uma de nossas checagens semanais, e ela disse que supervisionaria se eu topasse. A ideia de sentar com eles revirava meu estômago, mas sabia que não os evitava para sempre, especialmente com Jackson em casa navegando entre lados. Aceitei uma sessão com Judith o tempo todo e saída livre quando quisesse. Marcaram para a terça seguinte em uma salinha de conferências do hospital, terreno neutro onde me sentia mais segura. Na manhã da mediação, vomitei 2 vezes de puro nervoso, nada a ver com químio. Judith me esperava do lado de fora e entrou comigo, mão no ombro protetora sem ser invasiva. Mamãe e papai já estavam de um lado da mesa com o advogado, e me posicionei na frente, com Judith ao lado. O ar estava pesado, como se respirássemos oxigênios diferentes. O advogado começou com um discurso formal de boa-fé para curar a família, mas ouvi pela metade porque fixava no rosto de mamãe. Ela parecia mais velha, exausta além do sono. Por um segundo, quase a compadeci. Até lembrar dela sentada na minha cama dizendo que a residência de Jackson valia mais que minha vida. E a pena evaporou. Mamãe derramou lágrimas antes mesmo de falar, se desculpando por não lidar melhor. Contou que surtara quando eu adoeci, sobrecarregada por contas médicas, brigas com o seguro e me ver sofrer nas químios. Falou do quão difícil fora para ela, meses sem dormir, afogada em decisões impossíveis. Tudo girava em torno da dor dela, do pavor dela, da luta dela para sustentar a família financeiramente. Disse que sabia que estragara tudo, mas que eu entendesse o terror, como a pressão a esmagara. Ouvi ela transformar meu câncer no calvário dela, e caí que queria que eu a consolasse. Perdão sem admitir que estivera disposta a me deixar morrer pela universidade dos sonhos de Jackson. Queria que eu dissesse que estava tudo bem, que eu entendia, que voltávamos a ser família. Mas nenhuma vez tocou no essencial. Não assumiu escolher ele em vez de mim. Não carregou o fato de que o pânico financeiro dela quase me liquidara. Papai mal abriu a boca,
Só olhou as mãos enquanto ela chorava e justificava. Quando o advogado lhe deu espaço, pigarreou e admitiu escolhas horríveis por pânico e desespero. Reconheceu que me ver lutar pela vida, contratar advogado, ir à corte e não aceitar morrer em silêncio, abrira os olhos dele para como falharam como pais. A voz falhou e parecia sincero, o que tornava tudo pior. Se ele sabia, se via claro para dizer, por que não parou? Por que precisou que eu quase morresse e os processasse para reconhecer o que Jackson e eu vivemos sempre? Foi o mais perto de uma prestação de contas real que tive. Mas vazio, porque veio tarde, depois de eu me salvar sozinha. Deixei eles terminarem e disse que não sabia se podia ter uma relação normal de pais e filha. Aceitava contato supervisionado se respeitassem limites e parassem de interferir nas minhas decisões médicas, mas talvez nunca mais confiaria. Expliquei que 17 anos me mostrando que eu não importava. E 3 meses de visitas na químio não apagavam isso. A emancipação não era castigo. Era me blindar de quem provara me sacrificar quando lhes convinha. Mamãe desabou, rosto de ferida física, mas assentiu e aceitou meus limites. Papai disse que entendia e respeitaria. O advogado anotou o acordo de contato limitado e supervisionado. E acabou a sessão. Saí vazia e quebrada, como se tivesse corrido uma maratona invisível. A audiência completa de emancipação foi 6 semanas depois, numa manhã fria de março. Me vesti com o melhor que tinha, que não era grande coisa, e Youssef me encontrou do lado de fora do tribunal para repassar. Disse que meus pais não se opunham. O advogado deles apresentara apoio ao meu direito de decidir sobre saúde e cooperação no cuidado. Parecia pouco e tarde, essa cooperação repentina após meses de guerra, mas pelo menos não brigávamos de novo perante o juiz. Entramos e os vi atrás, não no banco dos réus. Jackson com eles, acenou e retribuí. A juíza era outra, mais velha, com cabelo grisalho e olhos afiados que tudo percebiam. O processo foi rápido e quase tedioso comparado à urgência anterior. Youssef apresentou toda a pilha. Prontuários, planos, arranjos financeiros provando que eu gerenciava a minha saúde. O advogado leu o apoio parental à petição e respeito à minha autonomia. A juíza me perguntou se eu entendia a responsabilidade. E respondi que já me cuidava sozinha quase toda a vida. Isso só tornava legal. Folheou os papéis por um século, depois concedeu a emancipação médica limitada ali mesmo, até os 18 anos em 7 meses. Disse que depois eu teria direitos plenos de adulta. Mas isso me dava o poder legal agora. Me olhou fixo e comentou que eu mostrara mais maturidade e autodefesa que muitos adultos em sua corte. E esperava que continuasse lutando com essa garra. Agradeci e saí legalmente livre para decidir minha saúde, sem depender de pais não confiáveis com minha vida. Com o poder legal e fundos do Medicaid e caridade, finalmente me concentrava em aguentar a químio sem lutar para recebê-la. Os efeitos físicos continuavam brutais. Náuseas, exaustão, cabelo caindo como traição do corpo. Mas dava para bancar sem brigar com a família, focada em sobreviver ao ciclo sem medo de cortarem fundos ou pararem o cuidado. O Dr. Stone ajustou antivômitos. E encontramos uma combinação que funcionava, comendo na maioria dos dias. As enfermeiras já me conheciam pelo nome e traziam manta-quentes sem que eu pedisse. Pequenos gestos que me lembravam que nem todo o mundo queria me ferrar. Comecei um diário de sintomas e efeitos colaterais, anotando o que me ajudava e o que piorava as coisas. Tomando as rédeas do tratamento de um modo que empoderava em vez de assustar. Judith me deu uma mão para conseguir moradia transitória por um programa para adolescentes com casos médicos complicados. Um apartamentinho a 10 minutos do hospital, onde eu podia viver sozinha com o apoio de um gestor de casos. O programa fornecia móveis e ajudava com o aluguel. E uma assistente social passava 2 vezes por semana para ver se eu me virava bem. Sair da casa dos meus pais foi num sábado em que eles se mandaram propositalmente. Uma viagem planejada para visitar parentes, que nos deu espaço para empacotar sem confrontos cara a cara. Jackson chegou cedo com o carro e metemos minhas coisas em caixas. Não demorou, porque eu nunca juntei muito. Roupas em 2, livros em 3 mais, e o pessoal mal uma mochila. Trabalhamos em silêncio na maior parte do tempo, com o peso de tudo o que passara pairando. Ele descia as caixas pro carro enquanto eu dava uma última volta pelo quarto onde passei 17 anos me sentindo um fantasma. Não havia nada que valesse levar, nem uma lembrança que me tentasse. Jackson me levou ao AP novo e ajudou a desempacotar, montando a cama e organizando os livros na estantinha. Antes de ir embora, me abraçou de verdade e pediu desculpas por não me proteger desde criança. Eu disse que nós dois só sobrevivíamos e não jogava a culpa nele pelas coisas dos velhos. Ele foi embora e eu fiquei sozinha no meu espaço, independente de verdade e para sempre. Terminei o penúltimo ciclo de químio 3 semanas depois de me mudar. E o Dr. Stone checou meus exames com uma alegria que não disfarçava. Disse que os números se mantinham firmes. E se seguíssemos assim, eu fechava o tratamento bem na formatura de junho. O timing parecia surreal. A chance de subir ao palco e pegar o diploma como qualquer um. Eu vinha fazendo o colégio online e com tutorias no hospital, em dia com as tarefas mesmo em dias que mal conseguia sentar. Os professores bancaram prorrogações e cargas leves, mas insisti em fazer o trabalho de verdade. Nada de notas por pena que eu não merecesse. A orientadora ligou para confirmar que eu chegava no prazo e se queria na cerimônia. Disse que sim sem pensar 2 vezes, porque depois de tudo o que passei, merecia aquela beca e toga para mostrar que eu venci. Mamãe e papai começaram visitas supervisionadas a cada 2 terças no hospital, onde Judith tinha uma sala para esses casos.
Sentávamos-nos em cadeiras desconfortáveis ao redor de uma mesinha e falávamos do tempo, projetos do papai no trampo, o clube de leitura da mamãe. Qualquer coisa sem entrar no emocional de verdade. Perguntavam superficialmente pela minha saúde, e eu respondia o mesmo sobre contagens e efeitos. Ninguém tocava em Colia, planos do Jackson ou a corte que lhes tirou o controle médico sobre mim. Duravam exatamente 1 hora, e cada um ia embora, mantendo a paz sem avançar 1 centímetro na cura. Eu bancava o acordo porque estabilidade valia mais que o caos de brigar, mesmo que estabilidade significasse mantê-los à distância eterna. Judith entrava em todas, anotando, e às vezes a pegava olhando pra mamãe como se estudasse um bicho, fria e profissional. Depois de 6 semanas assim, caiu a ficha de que esse padrão podia ser fixo, que era o mais perto que eles chegavam. E cabia a mim decidir se contato limitado valia mais que 0. Escolhi limitado porque cortá-los de vez parecia dar razão a eles. Como confirmar que eu era descartável como sempre me trataram. Jackson me mandou uma mensagem numa quinta à tarde com uma notícia que mudou o rumo dele. O aceitaram na universidade estadual, com bolsa acadêmica parcial que cobria metade da matrícula. Mais do que ninguém esperava com as notas dele. Planejava estudar administração e ficar em casa para economizar em moradia, ou seja, aguentar com os velhos enquanto eu me livrava deles. Quando veio ao AP no fim de semana para contar pessoalmente, ele parecia diferente, mais solto, menos tenso nos ombros. Disse que recusar a Colia doeu no início, mas depois foi alívio, como soltar um peso que não cabia a ele carregar. Percebi que os velhos o esmagavam também, do jeito deles, moldando-o no conto de sucesso que quisessem ou não. Falava de aulas e estágios com vontade real, não o entusiasmo forçado da Colia. Vê-lo descobrir o que queria, além do que impunham, me lembrou que sobrevivemos à mesma casa, com táticas diferentes. Numa noite tranquila no AP, depois de um dia mais ou menos ok, limpei espaço na estantinha perto da janela. Coloquei primeiro o troféu velho da feira de ciências, aquele que carreguei debaixo da chuva aos 8 anos quando ninguém veio. Ao lado, a carta de aceitação para o programa de verão do MT, ainda crocante no envelope porque guardei mesmo sem ir. Somei os papéis da Corte da Emancipação, documentos oficiais com a assinatura do juiz provando que lutei pela minha vida e venci. Os 3 juntos contavam minha história, evidência de que sempre valia a pena lutar, mesmo que eu tivesse de dar a batalha sozinha. Dei um passo atrás e olhei esse altarzinho à minha sobrevivência, tão diferente do que armaram pro Jackson na sala. O meu celebrava as vezes que me salvei sozinha em vez de esperar resgate alheio. Bem, basicamente é isso tudo. Nada muito pesado, só mais uma história que dá pano pra manga. Obrigada pela companhia, esses minutinhos juntos sempre voam. Nos vemos na próxima, se você ficar.